E o assunto que o Dr. Guerra vai nos explicar hoje é a ansiedade generalizada. Tudo bem, doutor? Olá, Júlia. Tudo bom? Telespectadores, tudo bem? Então, para começar, doutor, eu queria saber o que é a ansiedade generalizada. A ansiedade generalizada é aquela sensação que você tem de estar sempre atrasado, mesmo estando no horário, de preocupações excessivas, a sensação que, meu Deus, eu tenho que fazer tudo muito rápido, não vai dar tempo. E chega em determinado momento que você observa que tudo que tu fez deu tempo, foi no horário, mas aquela preocupação excessiva, ela se manteve. Aí surgem as dores, o estresse, a tensão, o nervosismo, a angústia. E do que se dá essa ansiedade? Assim, uma pessoa tem algum histórico que ela tem que ter passado ou pode só ter a ansiedade? Existem fatores hereditários que estão no nosso DNA, então famílias de ansiosos têm maior propensão a ter filhos com ansiedade. Então o fator genético é um ponto, somado a fatores estressores, como o ambiente de trabalho, uma crise conjugal, um problema financeiro, sobrecarga de trabalho. Então existe uma predisposição genética somado a um ambiente estressor. E aí o quadro de ansiedade ele se manifesta com maior intensidade. Mas esses quesitos que o senhor falou pode ser da personalidade da pessoa, quando ela é mais extrovertida, quando ela está sempre correndo, pode ser ou é a ansiedade mesmo? Boa tua pergunta, porque o ansioso, ele fala assim, eu sempre fui assim, eu sou assim, então como que eu vou mudar isso? Porque faz parte da minha personalidade. O que a gente tem que observar é o seguinte, tem pessoas que têm uma batida um pouco mais acelerada, isso está certo, mas a partir do momento que essa batida acelerada, ela se torna sofrimento, e prejuízo funcional, aí surge a indicação do tratamento. E como funciona o tratamento? Tratamento, em primeiro lugar, nós precisamos ter um diagnóstico correto do que está acontecendo e quais são os motivos que você está desenvolvendo a ansiedade. A partir do momento que nós temos um diagnóstico, nós vamos para um tratamento medicamentoso adequado, sendo que nele nós vamos utilizar os medicamentos que através dos efeitos colaterais dele você tenha maior benefício, além de associar a uma psicoterapia de alto nível. Somado a isso, é sempre importante uma reavaliação na tua qualidade de vida como um todo, como uma atividade física, desligar um pouquinho do trabalho. E esse tratamento, ele é medicamentoso, certo? Medicamentoso e psicoterápico. Quando a gente associa as duas coisas, nós diminuímos a ansiedade e junto a ele promovemos o pensamento sobre o que está acontecendo. E o que acontece quando uma pessoa, por exemplo, deixa de tomar o medicamento ou larga o tratamento? Existem duas medicações que nós utilizamos. A primeira é para crise de ansiedade, quando você não suporta mais aquela sensação. E a segunda é o ansiolítico que você tem que fazer uso diário. Os estudos dizem que a média é que em 4 meses as pessoas abandonam o tratamento medicamentoso com o ansiolítico, porém ficam com aquela medicação que utilizam somente na crise, que é o Rivotril, o Lorazepam, o Diazepam. Isso não pode acontecer, porque ela seria só para apagar o incêndio, ela mascara o sintoma de ansiedade. Então o tratamento correto é com o uso de ansiolíticos. Então, continuar com esse tratamento, não fazer apenas os 4 meses que o senhor falou, é super importante. É muito importante. Muitas vezes o paciente vai uma vez ao consultório, recebe o diagnóstico, tratamento inicial, melhora os sintomas, reduz os sintomas e abandona o tratamento, isso entendendo que a ansiedade terminou. Mas o tratamento ele leva um determinado período e o acompanhamento psiquiátrico ele é fundamental.
Obrigada, doutor, mais uma vez por nos esclarecer essas questões tão importantes. E se você se viu em algum desses sintomas na entrevista, busque o tratamento. Ele existe sim.